Olá, no boletim de hoje iremos falar sobre desenvolvimento econômico no Agreste Pernambucano. A divulgação desse vídeo é uma parceria do Corecon com o Centro Acadêmico do Agreste da UFPE. O conceito de desenvolvimento frequentemente está relacionado com o crescimento econômico. Porém, o crescimento econômico por si só não é suficiente para representar melhora na qualidade de vida de uma localidade. Por isso, torna-se necessário o uso de outros indicadores que consigam representar o desenvolvimento alcançado pela população, como o IDM Educação, que mede o nível educacional municipal, a taxa de homicídios, que é um indicador que contabiliza o número de vítimas de crimes violentos letais intencionais por 100 mil habitantes, a taxa de urbanização, que indica o grau de urbanização dos municípios, e o índice de desigualdade de Gini, que mede o nível de distribuição de renda dos municípios. O Índice de Desenvolvimento de Riqueza Municipal, IDM Riqueza, permite realizar uma comparação do desempenho dos municípios, bem como avaliar os seus resultados econômicos. Ele é computado por meio de outras variáveis municipais, como o Produto Interno Bruto per capita, a participação de setores de indústria, de agropecuária e de serviços no PIB total do município, a renda trienal média do emprego formal e o percentual de famílias beneficiados com o programa de transferência de renda Bolsa Família. O IDM Riqueza é utilizado neste estudo para examinar a riqueza produzida pelas atividades econômicas dos municípios que compõem o Agreste Pernambucano. No ano de 2016, os 5 municípios com maiores IDM riquezas foram Caruaru, Belo Jardim, Toritama, Garanhuns e Santa Cruz do Capibaribe, com índices entre 0,49 e 0,59. De acordo com o último censo demográfico de 2010, os 5 municípios com maior IDM riqueza concentram aproximadamente 750 mil habitantes, cerca de 40% da população do agreste pernambucano. No agreste de Pernambuco, localidades maiores exibem IDM riqueza mais elevados, comparativamente aos municípios menores, e localidades mais urbanizadas tendem a ser as que apresentam maior IDM riqueza na mesorregião. A maior parte das cidades com elevado índice de desenvolvimento de riqueza está localizado no agreste central. Os municípios que fazem parte dessa área central possuem características econômicas fortes, abrigando um polo têxtil, composto principalmente por 3 das cidades com maiores IDM riqueza: Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Uma planta industrial do Grupo Moura, em Belo Jardim, e um polo de produção de flores, em Garanhuns. Um ponto importante é que municípios com melhores índices educacionais apresentam IDM riqueza mais elevados em 2016, e as cidades com elevada desigualdade de renda em 2010 apresentaram um baixo IDM riqueza em 2016, à exceção de Garanhuns, o que sinaliza que localidades mais igualitárias atingem melhores indicadores econômicos, especificamente em termos de IDM riqueza, na mesorregião do Agreste. Contudo, constata-se que nos municípios onde existe um forte comércio e grandes polos econômicos, há uma maior incidência de criminalidade. As atividades na área de serviço estão se apresentando como uma das variáveis dinâmicas nas economias locais e apresentam uma participação média de 80,4% de todas as atividades envolvidas no Agreste Central, composta por 26 municípios entre 2015 e 2019. Portanto, são atividades que possuem relevância para a economia da região. Caruaru se destaca com maior média de número de estabelecimentos de comércio e serviços, com 10.165, seguido de Gravatá, com 2.169, e Belo Jardim, com 1.153. A importância desses setores para as economias locais pode ser analisada através do número de vagas de empregos formais geradas por essas atividades econômicas. O setor de comércio apresenta um crescimento no saldo total ao longo do período, saindo de um valor negativo, desligamento maior que admissão, em 2015 para um saldo positivo, admissão maior que desligamento, no ano de 2019. Porém, observou-se que os municípios dessa região, em relação ao emprego formal analisado sob a ótica do comércio e serviços, apresentam movimentos heterogêneos no período analisado. Somente o ano de 2018 registrou saldo positivo no quesito vagas com carteira assinada. Uma vez que os setores de comércio e serviços representam uma média de 80,49% de todas as atividades envolvidas no agreste central, verifica-se que a região registrou uma média de 8,73% na participação do PIB estadual no período analisado, configurando assim como a segunda região com maior representatividade no crescimento econômico estadual. Caruaru registrou uma média na participação de 3,8% no PIB estadual e um peso médio de 43,7% na média total da região. A continuidade do estudo para a região é de suma importância
para acompanhar o desenrolar da situação ao longo da pandemia da Covid-19, iniciada no ano de 2020, uma vez que alguns negócios sofreram mudanças para se adaptar às incertezas do cenário pandêmico. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, tem demonstrado que a realidade do desempenho educacional brasileiro decepciona. Em 2018, os estudantes do país apresentaram um rendimento abaixo da média da OCDE em leitura, matemática e ciências, além de não terem alcançado mudanças significativas desde 2009. Mas chama a atenção que estudantes com melhores condições socioeconômicas superaram os demais na leitura em 97 pontos, quando a média da OCDE era de 89 pontos. É em um cenário com essas deficiências de base que muitos estudantes entram na universidade pública. Economistas costumam relacionar investimentos em educação com melhores desempenhos socioeconômicos. Inclusive, há quem defenda que maiores níveis educacionais aumentam a produtividade do trabalho e levam a melhores condições econômicas no que os economistas chamam de teoria do capital humano. Entretanto, não há consenso na academia sobre essa relação, mas sobre ela, um dos importantes expoentes é Becker, que investigou o investimento em capital humano, associando aos retornos econômicos que os indivíduos esperam para o futuro. Diversos outros autores também apontam uma relação positiva entre educação e desenvolvimento socioeconômico. Mincer apontou a relação positiva entre a escolaridade de um indivíduo e seus ganhos consecutivos como reflexo dos efeitos da educação no aumento da produtividade. Lucas aponta que o capital humano consiste em um determinante do crescimento econômico, na qual a qualificação dos indivíduos viria a influenciar de forma direta o crescimento de um país, dado que o investimento em capital humano seria capaz de proporcionar um incremento na produtividade de todos os fatores de produção, em razão do processo de criação de tecnologia que este fator propicia. Menezes Filho afirma que o crescimento do ensino superior está positivamente relacionado ao aumento do salário médio, a taxa de ocupação e a renda per capita. No Brasil, historicamente, a educação superior tem tido um caráter segregacionista. Nesse sentido, vários programas têm tentado minimizar esse cenário. A assistência estudantil, enquanto política pública fundamentada pela Constituição Federal de 1988, artigos 205 e 206, e regulamentada pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, Decreto 7.234, 19 de julho de 2010, deve ser entendida como dimensão assistencial da política de educação. Assim sendo, o Estado, além de ter como obrigação promover a educação pública, também assume a responsabilidade de garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola. Na UFPE, a política de assistência estudantil é regulamentada através da Resolução 15/2019, que, dentre outros objetivos, pretende garantir a permanência dos estudantes e a conclusão nos cursos de graduação, bem como contribuir para a redução dos efeitos das desigualdades socioeconômicas e culturais entre os estudantes, atendendo àqueles com renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. A seleção para ingresso nos programas e serviços passa por análise da equipe para verificação do perfil socioeconômico dos estudantes. O campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco foi criado no contexto de interiorização da educação superior pelo governo federal, no ano de 2006, buscando o fortalecimento das universidades federais e contribuindo para o desenvolvimento do Agreste pernambucano. Atualmente, o campus conta com 11 cursos de graduação, 7 cursos de mestrado e um curso de doutorado. A realidade socioeconômica desses estudantes é diversa, mas é considerável a procura pelas bolsas de assistência. Os cursos com maior percentual de bolsistas são Pedagogia, com 41,42% dos estudantes bolsistas, Licenciatura em Química, com um pouco mais de 39% dos estudantes bolsistas, e Comunicação Social, com 32% dos estudantes bolsistas. Enquanto no curso de Medicina há o menor contingente de estudantes bolsistas, 19%. O auxílio Bolsa Nível é um repasse financeiro efetuado mensalmente aos estudantes dos três campos da UFPE, para custear as despesas como alimentação, locomoção e moradia de estudantes de baixa renda. É notável o predomínio da Bolsa Nível 3, no valor de R$ 400, em todas as graduações, seguida pela Bolsa Nível 2, no valor de R$ 300, exceto em Comunicação Social e Medicina, onde tem predominância das bolsas nível 4, no valor de R$ 600, sendo este o valor máximo do benefício estudantil. Essas bolsas são distribuídas aos universitários em maior vulnerabilidade socioeconômica. O processo de interiorização da educação superior já modificou a realidade das regiões onde essas instituições estão localizadas. Nessas localidades, jovens graduados alteraram o mercado de trabalho de seus municípios, em áreas importantes para o desenvolvimento local, seja dando suporte ao polo de confecções, no caso de Caruaru, seja na construção civil, rede escolar ou de saúde.
Dessa forma, derruba-se o mito da universidade elitista no Brasil, muitas vezes difundido pela mídia e por pessoas não esclarecidas. O estudante pobre entrou na universidade pública, apesar de todas as condições adversas de uma sociedade com alta desigualdade de renda e de oportunidade.